Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. São muitas as histórias conhecidas sobre músicos que estão dispostos a pagar qualquer preço pelo sucesso e fama. Aqui mesmo no sanatório nós falamos sobre 2 dessas histórias. Quem não viu ou quiser relembrar, eu deixo o link desses vídeos aqui na descrição. E quando eu digo qualquer preço, é exatamente isso. Não importa que sejam alguns anos de vida, a sanidade ou a própria alma. Um desses músicos foi Niccolò Paganini. Niccolò nasceu em Gênova em 27 de outubro de 1782 e desde criança era obrigado pelo pai a estudar violino por horas e horas, sem descanso, para que atingisse a perfeição. Se recusasse, ficasse cansado ou não concordasse, era severamente punido. Paganini tinha só 9 anos quando foi se aperfeiçoar com um violinista famoso, Alessandro Rolla, em Parma. E era tão bom, tão perfeito, que o mestre foi superado pelo aluno e, dizendo que não tinha mais nada a lhe ensinar, indicou a ele outro professor, Ferdinando Paer. Cada vez melhor, Niccolò passou a fazer concertos públicos, sendo considerado uma criança prodígio, e finalmente conseguiu se libertar das garras do pai, tomando sua própria vida, tocando seu violino por toda a Itália. Mas o cara era mesmo diferente. Tinha um jeito rebelde, usava roupas consideradas estranhas, ganhava muito dinheiro e também gastava muito, mas logo recuperava cada centavo e seguia com sua vida de excessos. Enquanto isso, sua fama corria o mundo. Em 1828 deixou a Itália para se apresentar em vários outros países da Europa, tendo na plateia outros gênios da música como Chopin, Schubert e Schumann, que ficavam simplesmente maravilhados com o que ouviam. E Paganini realmente causava isso nas pessoas, e muito mais. O homem conseguia deixar cada cidade por onde passava um verdadeiro caos. Fãs enlouquecidos, mulheres apaixonadas, músicos de toda parte enchiam a cidade só para ouvi-lo. E enquanto as moças gritavam, choravam, se descabelando na plateia, os músicos ficavam inertes, hipnotizados pelos movimentos dos dedos de Paganini. Ele era portador da síndrome de Marfan, e por isso seus dedos eram muito compridos e magros. Ele também possuía a chamada aparência mefistofélica, e tudo isso, junto à sua genialidade e as reações que causava nas pessoas, acarretou a ele outra fama, a de que Niccolò Paganini teria um pacto com o diabo. Claro que haviam aqueles que não acreditavam nessa história de pacto e achavam que era tudo um boato criado e espalhado pelos muitos inimigos que fez ao longo da vida. O problema foi que ele nunca fez o menor esforço para desmentir, e assim ele seguia, adorado e temido, um verdadeiro gênio. Segundo diziam, as cordas do seu violino não eram comuns, teriam sido feitas com as entranhas do próprio diabo. Outros já diziam que seriam feitas das entranhas de uma amante que ele teria conquistado e matado, especialmente para isso. E ele teria que ser bom na conquista, porque fazia parte do pacto que somente as entranhas de alguém que o amasse de verdade e com verdadeira loucura poderia servir de sacrifício. Parece que deu certo, já que o som que o violino de Paganini produzia era inacreditável, e muitos diziam que eram sons de um pesadelo, mas que mesmo assim todos se rendiam, ouviam e se encantavam.
Até mesmo aqueles que o invejavam ou odiavam ficavam sempre atrás dele, observando, seguindo, para descobrir se seu talento de fato era um presente do diabo. Sabe-se que ele parou de ensaiar e de estudar aos 30 anos de idade, mas a sua genialidade só aumentava. Quem o via tocar dizia que suas apresentações eram sobrenaturais, que ele invocava através da música almas atormentadas que gritavam, espectros, choro de criança e gargalhadas de demônios podiam ser ouvidas misturadas à música, que parecia que todo o universo estava em agonia. Até mesmo grupos religiosos protestavam e tentavam impedi-lo de entrar nas cidades, mas ele só ria e tocava com ainda mais vontade. Suas feições no palco se transformavam e seus olhos ficavam vivos como fogo. Diziam até que ele tocava com um sorriso maligno. Em retribuição aos religiosos, Paganini compôs a magnífica, maravilhosa Sonata do Diabo. Pessoas entravam em transe, mulheres chegavam a ter orgasmos e choravam convulsivamente. Outros sentiam uma espécie de fúria que tomava conta da alma. E depois disso, Paganini era carregado como um rei pelas ruas da cidade. Entre os anos de 1800 e 1805, Paganini sumiu. Não foi mais visto nem em tavernas, nem nas ruas e nem em apresentações. Será que ele foi se encontrar com seu mestre para renovar o pacto? Bom, Paganini morreu em Nice, em 27 de maio de 1840, com 57 anos, vítima de tuberculose. Ainda continuava podre de rico, mas já estava totalmente debilitado. O bispo de Nice, inclusive, foi visitá-lo, mas Paganini se recusou a recebê-lo. Dizem que, na madrugada que antecedeu a morte de Niccolo Paganini, o próprio diabo teria ido visitá-lo. Foi a seu quarto, sentou-se em sua cama e tocou o violino antes de levá-lo. Semana que vem eu volto com mais uma historinha para dormir. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.